trás de cada avanço da medicina, cada novo tratamento, tornando possível a cura de doenças ou uma vida com mais qualidade, estão as pesquisas clínicas. E, é claro, a dedicação de profissionais que durante anos trabalharam para que isso se tornasse realidade. Esse é o tema do Cidadania. E o nosso convidado de hoje é o médico Eduardo Freire Vasconcelos, doutor em endocrinologia e PhD em medicina geriátrica pela Harvard Medical School, aquela famosa escola americana de medicina. Seja bem-vindo, doutor Eduardo. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Doutor Eduardo, o senhor é um brasileiro que faz parte de um grupo de pesquisas bastante seleto em Alzheimer. Então, antes da gente falar nas pesquisas em geral, o papel delas, eu gostaria de lhe perguntar o seguinte: o Alzheimer, que é uma doença bastante preocupante, não só pelas consequências para a pessoa, mas principalmente pela família, uma doença degenerativa, a sua causa ainda não foi descoberta, né? Na verdade, doença de Alzheimer é múltipla. Hoje a gente chama de doença de Alzheimer uma síndrome. O que é uma síndrome? É uma doença que tem várias apresentações e, como tal, ela tem várias origens. Então, a gente não tem como tratar uma doença que tem múltiplas origens com um único tratamento. Tá? Por isso é que não se tem um tratamento 100% efetivo ainda, porque essa doença ela tem uma origem numa célula, ela tem uma origem numa alteração, numa mutação de uma proteína, e o que desencadeia essa mutação? Várias razões. Hoje se sabe que não há uma única origem, então por isso a gente, na verdade, a maioria das pessoas envolvidas em tratamentos de doença de Alzheimer, tanto pesquisadores quanto clínicos que acompanham doentes, hoje são uniformes em dizer que a gente vai ter que ter um coquetel de tratamento. Igual se faz hoje com a AIDS, usando várias drogas diferentes para que a gente obtenha algum resultado efetivo de tratamento, vai acontecer na demência, na doença de Alzheimer. Agora, eu queria só deixar uma coisa clara. Existe uma diferença entre a doença de Alzheimer e a demência na doença de Alzheimer, porque é uma das manifestações. A doença é uma síndrome com várias complicações, entre elas o comprometimento de memória. Bom, exato. O sintoma mais comentado, mais divulgado, começa pela perda de memória, depois a mudança do humor, enfim, até uma aquele espasmo físico já na fase final. Enfim, são alterações assim, bastante significativas do humor, do comportamento, do raciocínio, enfim, a perda de memória principal deles. E qual seria o principal diagnóstico diferencial? Que outra doença pode se parecer com Alzheimer que a família preocupada leva o seu idoso lá? Bom, o que pode ser? É Alzheimer, não é? Bom, depende da fase. A doença de Alzheimer, na fase inicial, ela difere das outras demências. A gente tem hoje descritas 6 síndromes demenciais diferentes. Alzheimer é a mais comum delas. Ela, na fase inicial, a primeira das cognições a ser comprometida, porque o que a doença de Alzheimer faz é comprometer todas as funções do sistema nervoso central, todas, inclusive orientação, compreensão, raciocínio, cálculo e memória. A primeira das funções cognitivas a ser comprometida é a orientação temporoespacial. Então, a primeira manifestação é a pessoa começar a ter dificuldade de encontrar-se em ambientes conhecidos, perder-se em trajetos com mais facilidade, ter dificuldade de lembrar mês, ano, uma localização temporoespacial é a primeira coisa a ser comprometida. Só que, na verdade, a doença começou muito antes. A gente hoje tem conhecimento que a doença começa quimicamente no organismo uns 5 anos antes da primeira manifestação cognitiva. Qual a faixa etária de comprometimento do Alzheimer mais do início da manifestação da doença? A doença de Alzheimer propriamente dita, ela tem a doença por causa genética, que pode ter, é muito incomum, felizmente, é muito raro, geneticamente herdada, com uma manifestação muito precoce, em indivíduos na faixa de 50 anos. A doença geneticamente herdada e tardia, acima de 80 anos, e a faixa etária de maior incidência,
que é dos 65 aos 75 anos. Existe alguma ligação com hábitos de vida, alguma ligação possível? 80% dos pacientes que têm doença de Alzheimer não têm nenhum perfil genético descoberto até o momento. Tá? Então, o que a gente coloca como origem, como etiologia mais provável para esses pacientes, seja um estilo de vida. Uma dieta muito rica em carboidratos, tá? Carboidratos simples. Que é um hábito, quer dizer, que é um hábito ocidental muito moderno e que, na verdade, cada vez se manifesta mais em países em vias de desenvolvimento. Houve uma mudança no comportamento dietético dessas populações nesses países. Isso foi impactante nos Estados Unidos nos anos 80 e 90 e agora está sendo impactante em países como Índia, China e Brasil. Por quê? Porque a população teve muito mais acesso a carboidratos simples, pão, macarrão, biscoito. Outro fator, diabetes, que é, ou a resistência insulínica, que é o excesso de insulina circulante, e um outro fator, o sedentarismo. Bom, e existe alguma forma de prevenir algum aconselhamento médico? Teoricamente, como a maior parte dos indivíduos não tem fator genético, hoje a gente considera a prevenção mais importante, mudança no estilo de vida. Aquelas coisas simples que o médico constantemente fala com os pacientes. Fala para o cardiopata, para o diabético. Para o diabético, para o hipertenso, para o cardiopata. Introduz exercícios regulares, com baixa intensidade, mas regularidade. O que é mais importante no exercício é a continuidade, a regularidade. Diminua a oferta de carboidratos simples. Isso já é uma medida preventiva extremamente importante. Tá? E há um dado muito preocupante. Em 2050, o Brasil será proporcionalmente, seguindo as previsões que estão se concretizando, em 2050 nós seremos proporcionalmente o país com o maior número de diabéticos no mundo e o país com o maior número de pacientes com doença de Alzheimer por habitante. Bom, o senhor faz parte de uma pesquisa altamente importante, uma pesquisa internacional. Por razões éticas, o senhor não pode citar qual é a substância. O nome da molécula eu não posso. Não pode citar, mas, enfim, essa pesquisa promete alguma coisa? Já deu resultado? Aponta no sentido de que será possível? Nós estamos... o Brasil, o nosso centro de pesquisa aqui em Brasília, é um dos centros de pesquisa que está participando. No Brasil, nós temos 5 centros de pesquisa participando de um estudo em fase 3. Fase 3 é a última instância de pesquisa, é a última fase em que se testa a molécula em voluntários contra placebo, que é contra química sem pureza, e se acompanha esses indivíduos por um período mínimo de 2 anos. Nesse estudo acompanharemos por 2 anos mais um de extensão, então serão 3 anos de acompanhamento. Até que possa ser avaliado e liberado como... E até que essa medicação possa ser avaliada pelas vigilâncias sanitárias internacionais, o FDA nos Estados Unidos, a União Europeia e aqui a Anvisa. Essa molécula, o que ela tem de inovadora, o que esse estudo tem? Está se tentando usar uma medicação que ela vai atuar na fase inicial quando começa uma alteração nas proteínas no líquido cefalorraquidiano. Todos nós temos na medula um líquido que tem 3 proteínas que, quando essas proteínas mudam o seu patamar, uma delas chama proteína beta-amiloide, uma outra chama proteína tau, a terceira é tau fosforilada. Essas proteínas, elas são equilibradas. No momento em que eu tenho o desequilíbrio dessas proteínas, inicia a doença. 5 anos depois eu começo a ter as manifestações clínicas da doença. Bom, é aquilo que a gente... aquilo que a gente estava comentando. Falando antes aqui de começar o programa, né? Falando aqui de uma forma mais leiga para o espectador. A gente tem na imagem da ressonância magnética, a gente vê, em alguns casos, claramente que a conformação do cérebro muda conforme essa proteína vai se acumulando no local do cérebro. Quanto mais descompensada estiver essa proteína, quanto mais desequilibrada, fora do seu padrão habitual, maior a atrofia do tecido cerebral. Em algumas pessoas esse processo é rápido, 2, 3 anos, em outras pessoas leva 5 anos. Também não se sabe por quê, né?
Tem algumas explicações, mas aí se eu for estender todas as explicações, porque são múltiplas, tá? O maior fator é o nível de insulina circulante, parece. Mas não é bom ficar estendendo nisso, porque isso ainda não é uma coisa comprovada. Então, a substância... Essa substância alterou. O que se está fazendo? Até o momento, o que a gente tem? O que a gente oferece? Os médicos, todos nós estamos tratando as pessoas. A gente oferece remédios que retardam perdas. O indivíduo é diagnosticado, aí ele começa a tomar um remédio que vai retardar as perdas de várias funções cerebrais. E, ao contrário, a gente não está agindo quando essas perdas ainda não apareceram ou apareceram em pequena proporção. E essa molécula... Ou seja, de uma outra forma, estamos apenas tratando sintomaticamente. Só tratando sintomaticamente, e a partir do momento que a gente começar a tratar a doença como um todo, a gente muda o curso do tratamento da doença. O que essas duas substâncias que vão ser testadas no Brasil são inovadoras? Porque a gente muda o curso da doença. A gente passa a tratar... não preventivo, mas na fase inicial da doença. No momento em que no mínimo retardando o processo. Não só. Você dá uma extensão muito promissora de qualidade de vida para esses indivíduos. Por quê? Porque não se trata de uma doença de letalidade, mas uma doença que traz o que a gente chama de comorbidades. Porque a pessoa vai perdendo e, como consequência dessas perdas, ele vai tendo não só piora da qualidade de vida, como outras doenças. O paciente com Alzheimer, ele morre de infecção. Via de regra, morre de pneumonia. E como você evitaria isso? Ficando em pé, caminhando. Então, se eu, ao invés de ficar tratando os sintomas, eu retardo que a doença evolua em 1 ou 2 décadas, o indivíduo vai ter uma qualidade, uma dignidade nesse envelhecimento muito maior. Bom, das pesquisas nas quais o senhor está participando, é possível prever quando teremos uma possibilidade de liberação desse tratamento? Bom, em tudo correndo bem, essas duas pesquisas que eu estava me referindo, uma é numa molécula numa substância que vai agir na proteína beta-amiloide, outra é numa substância que vai agir numa proteína que chama tau. Bom, essas duas substâncias, uma delas, esse estudo já está em andamento no Brasil e a outra vai começar no 2º semestre, possivelmente. Vai depender de uma aprovação de regulatório que eu acredito que o 2º semestre ocorrerá. Acredito que em 2 anos avaliando, publicando-se os dados, analisando esses dados, haja a partir daí a possibilidade dela ser avaliada pelo FDA e Anvisa. Então, eu acredito que provavelmente em 2021 ou 2022 a gente terá novos medicamentos bem diferentes do que se tem hoje. Bom, temos alguma esperança aí. Agora vamos ampliar aqui o nosso espectro para falar das pesquisas aqui no Brasil. Não é fácil o que a gente ouve, que a gente lê nos meios de comunicação, é que as pesquisas perderam prestígio, no mínimo, assim, ou seja, num país em crise, então, onde não deve se investir, cada vez deve estar se investindo, suspeita-se que o investimento em pesquisas caiu. E já é difícil, né? Pela nossa própria legislação, não deve ser muito fácil participar de estudos aqui utilizando brasileiros, né? O que acontece, no meu entender, as pessoas gostam muito de criticar os órgãos regulatórios. Eu acho que os órgãos regulatórios têm um papel muito importante. Sem dúvida. A gente deve ter órgãos regulatórios, eles são essenciais. Só que a gente queria que eles fossem menos morosos no Brasil, porque essa morosidade, a demora para aprovação dos estudos, acaba comprometendo a viabilidade de estudos no Brasil. Tá? Nós temos, infelizmente, um processo muito demorado. Em média, uma aprovação de um estudo no Brasil leva entre 9 a 12 meses. E que na Coreia do Sul leva 15 dias. Nos Estados Unidos, o FDA tem 90 dias para dar uma resposta se uma pesquisa pode ou não ser executada. Então, se a gente compara 3 meses nos Estados Unidos, que é um prazo
razoável para uma análise, a gente leva 3 a 4 vezes esse tempo. Isso faz com que a gente não consiga acompanhar os outros países. Nós vamos ficando para trás. Nós vamos ficando para trás. E também há, por parte da nossa população, um desconhecimento da existência dos centros de pesquisa e, principalmente, dos próprios estudos que estão sendo conduzidos no Brasil. O Brasil é um país que ele é um país muito plural, mas nós temos pesquisadores de ponta em quase todas as áreas da medicina. Nós temos uma medicina que ela reflete as nossas desigualdades. Nós temos médicos extremamente qualificados e outros, nem tanto, regiões desabastecidas e de todo tipo de atendimento. E nessas regiões, aí onde mais se faz presente a pesquisa clínica. Porque o que acontece? A pesquisa clínica é a possibilidade de acesso a um tratamento de ponta sem custo para as pessoas. Porque o indivíduo que é voluntário na pesquisa, ele vai receber o medicamento, ele vai receber os exames e o acompanhamento. E, via de regra, um acompanhamento feito por médico muito qualificado, porque os médicos envolvidos em pesquisa são geralmente médicos de ponta nas suas áreas de atuação. Então, a gente tem hoje uma oportunidade que devia ser melhor divulgada para a população, principalmente para a população mais carente, porque é aquela população mais desassistida e que poderia. E muitas das doenças degenerativas, muitas das doenças que levam à grande letalidade da população, como é o caso de infarto, várias moléculas que estão sendo testadas, várias substâncias que estão sendo estudadas e que vão levar 2, 3 ou 5 anos para serem liberadas, estão se conduzindo estudos no Brasil e as pessoas não ficam cientes disso. O senhor acha que falta divulgação, mas que a lei também poderia ser mais abrangente? As duas coisas. A nossa legislação é uma legislação que, na verdade, a gente não tinha uma legislação muito específica sobre pesquisa clínica. O país levou muitos anos para pensar que pesquisa clínica é necessário. Então, hoje, está em trâmite no Congresso Nacional uma lei para regulamentar, porque até o momento nós não temos lei que regulamente. Nós temos órgãos fiscalizadores, eles exercem bem o seu papel, mas eles não têm uma legislação que os estabeleça limites e um balizamento. Então, é muito importante que a lei que está no Congresso Nacional seja aprovada para que o país tenha segurança. E isso vai permitir que várias empresas que hoje têm receio de executar estudos no Brasil possam financiar estudos no Brasil. Porque muitos dos estudos não vêm para o Brasil porque eles temem a insegurança jurídica que a gente tem. Temem as instabilidades de governo que a gente tem. Então, isso fez com que, nas últimas 2 décadas, o país diminuísse por menos de metade do que executa de pesquisa clínica. Hoje, nós fazemos em torno de 2% da pesquisa clínica mundial, num país que é gigantesco em população, em variedade, em população a população ideal para que fosse feito. Sim, porque nós temos digamos assim, entre aspas, multirracialidade. Exatamente, nós somos um país com etnias as mais variadas e, principalmente, uma população enorme. Enorme, enorme. Nós somos um país com 200 milhões de habitantes, um pouco mais, e temos pesquisadores e pessoas qualificadas para poder executar. O que é diferente, existem países grandes em população que não tem um corpo clínico capaz de executar estudos, como no caso do Brasil. Agora, a imprensa, eu acho que também uma parte da imprensa deve fazer um meia-culpa, porque quando se fala em pesquisas de órgãos, pesquisas internacionais, não é tão raro assim ouvir alguém, estão querendo fazer o brasileiro de cobaia. É uma visão equivocada. É uma visão extremamente preconceituosa. Por quê? 80% da pesquisa clínica mundial é executada nos Estados Unidos. Tá? O segundo país que mais executa pesquisa clínica no mundo é o Japão. Aí você vai falar, essas populações são cobaias? Muito pelo contrário. Esses países, eles diminuem custo de saúde pública com isso, eles aumentam o acesso a medicamentos de ponta para a população, tá? Diminuem o custo, inclusive, da medicina privada fazendo pesquisa clínica. Tá? E, por outro lado, isso é muito divulgado.
Nós aqui temos uma visão preconceituosa de que o indivíduo que vai participar de um estudo, ele não é cobaia, ele é voluntário, ele tem, no mundo inteiro, ele recebe um termo que chama termo de consentimento livre e esclarecido, que é lido, explicado, e o indivíduo só posterior a assinar esse termo que ele pode participar de um estudo. E esse indivíduo é assistido no período do estudo integralmente. Se ocorrer algum efeito adverso, se ocorrer a necessidade de uma internação, isso é coberto pelos estudos e pela legislação brasileira, esse indivíduo vai receber o remédio até que o SUS disponibilize esse remédio. Então, o indivíduo que participa como voluntário no estudo, ele vai não só ser assistido pelo período que transcorreu o estudo, que via de regra são 2 a 3 anos, e ainda receberá medicamento possivelmente por uma década ou mais. Como esses cidadãos que já participam, no caso da sua pesquisa, que ela já encerrou, não encerrou a pesquisa, ela encerrou a inclusão de pacientes. Os pacientes já foram incluídos em uma das pesquisas de um dos anticorpos que vai agir na proteína beta-amiloide. A outra pesquisa de outro anticorpo, que também agirá na fase inicial da doença de Alzheimer, vai começar no segundo semestre. Esses indivíduos que procuraram, são indivíduos voluntários. Já são diagnosticados como... Eles foram indivíduos recém-diagnosticados. Sim. Tá? Foram submetidos a uma avaliação de neuroimagem, uma ressonância de crânio, foram submetidos a um exame que é a punção do líquor, que é o líquido cefalorraquidiano. Esses indivíduos, pelo líquor, se viu o nível da proteína beta-amiloide. A partir da alteração da proteína beta-amiloide, eles entraram no estudo e estão utilizando essa medicação. E serão acompanhados por 2 anos e mais, possivelmente, 1 ano de extensão. Porque nesses 2 anos, um grupo de pacientes vai receber o remédio e um grupo vai receber o que a gente chama de placebo, que é química sem princípio ativo. Porém, esses indivíduos todos estarão tomando os remédios convencionais que existem hoje, que são uma classe de remédios que chama anticolinesterase. Ninguém vai suspender o tratamento. Muito pelo contrário. Eles vão estar complementando o tratamento que existe hoje, que é o tratamento consensual, que é o tratamento internacional, com uma medicação de apoio. Ou seja, esses que participaram e os que ainda vão participar nas futuras pesquisas, eles precisam passar por uma triagem, precisam ser previamente diagnosticados. Mas quem faz essa triagem, suponho que sejam médicos ou profissionais do setor de saúde. Via de regra, a maioria, no caso específico do primeiro estudo que a gente está conduzindo, todos os pacientes vieram encaminhados por colegas médicos. O que a gente pode comentar com as pessoas? Aquelas pessoas que têm suspeição de diagnóstico, elas podem procurar os serviços, ou o seu médico de conhecimento, o seu médico próximo, ou, se for o caso, essas pessoas podem procurar o centro de pesquisa. Eles serão previamente avaliados se são realmente pacientes que têm uma condição de participar do estudo, e aí esses pacientes poderão ser incluídos. Porque se a pessoa voluntariamente for ao centro de pesquisa, ela será previamente avaliada. Não existe, assim, uma determinada faixa etária para quem participa, ou uma faixa etária limitante? No primeiro estudo daquela molécula que a gente não pode dizer o nome. Infelizmente, me desculpe, eu não posso expor. Mas naquela molécula, que é o que a gente chama, o nome da substância é um anticorpo monoclonal. É um anticorpo que atua sobre essa proteína. Ou seja, a gente já sabe que não é medicamento alopata. Não, é um medicamento que ele é derivado, ele tem 99,8% de célula humana. Essa nova geração de remédios derivados de célula humana são os anticorpos monoclonais, eles são usados hoje em várias doenças. Artrite reumatoide, inclusive a gente está conduzindo 2 estudos de artrite reumatoide com anticorpos monoclonais. A gente está conduzindo nesse momento
5 estudos em doença de Crohn, que é uma doença que afeta a alça intestinal, retocolite ulcerativa, que é uma doença geneticamente herdada, também a gente está usando anticorpos, conduzindo estudos de anticorpos monoclonais. Esses anticorpos monoclonais são nova geração de medicamentos que, ao contrário daquelas medicações totalmente sintéticas, feitas sem substância humana, elas são derivadas de célula humana. Então, a chance de efeitos colaterais é muito menor. No caso específico das 2 moléculas que vão ser testadas para Alzheimer, uma delas tem 99,8% de células humanas e a outra 99,9% de células humanas. A gente tem quase que uma célula humana sendo inoculada nos indivíduos. Infelizmente, esses remédios de nova geração, quando eles são lançados, eles são extremamente caros. Extremamente caros. Recém foram lançados 2 moléculas no Brasil, 2 remédios novos para tratamento de colesterol extremamente alto, que não responde aos tratamentos convencionais, e o preço inicial desses remédios era $1.000 a ampola, a cada 15 dias. Inviável para o cidadão. Inviável para a imensa maioria da população mundial. Então, o que acontece? Quando o indivíduo que participou voluntário desse estudo, ele vai receber isso até que o SUS disponibilize. Quantos brasileiros foram voluntários para essa pesquisa? Na pesquisa de doença de Alzheimer, fomos 5 centros no Brasil: São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Curitiba e Brasília. Porto Alegre entraria, mas acabou não incluindo a tempo pacientes. Nos 5 centros, nós tivemos 26 brasileiros incluídos, sendo que desses estão 11 de Brasília. Possivelmente Brasília será a segunda cidade com mais, possivelmente, porque a gente ainda tem pacientes que estão na fase final de seleção, mas possivelmente Brasília será a segunda cidade brasileira com mais pacientes, tá? Perdendo somente para São Paulo. E no outro estudo, que vai começar no segundo semestre, há uma previsão que pelo menos 50 brasileiros possam participar. Doutor Eduardo Freire Vasconcelos, muito obrigado por sua presença aqui, obrigado também pelas boas notícias. Vamos torcer que dê tudo certo. Eu sei que o tempo é limitado, mas eu só queria deixar um recado. As pessoas, elas têm que ter noção de que existe possibilidade de atuar em várias patologias. Existem vários estudos em câncer, em doenças neurodegenerativas, como doença de Parkinson, doença de Alzheimer, e que centros de pesquisa de ponta no país estão trabalhando nisso. Infelizmente, a maioria das pessoas desconhece e acaba não aproveitando essa oportunidade. Doutor Eduardo, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza sua de vir até aqui ao nosso estúdio. Eu que agradeço. Para ver de novo ou baixar uma cópia de qualquer um de nossos programas, acesse senado.leg.br/TV. Mande suas críticas e sugestões pelo WhatsApp 61 999661616. E para sugestões também, ou para qualquer outro assunto, a ligação de graça para o Alô Senado 0800 61 2211. Um abraço a todos, obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.